Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um breve comentário, dessa vez a lição de número 6 da revista Atualidade Cristã, que neste terceiro trimestre de 2025 traz como tema Aprendendo com as Parábolas de Jesus. O comentarista da revista é o pastor Derival Lopes Penha. Eu sou Fábio Fernandes. Vem comigo nesse resumão. Pessoal, o título da lição de número 6, a parábola do filho pródigo. As mensagens apresentadas por Jesus na parábola do filho pródigo deixam advertências fortes, não só para os jovens, mas para todos nós em todos os tempos. Veremos algumas dessas lições nos tópicos a seguir. Primeiro, o direito de escolha é uma prerrogativa da liberdade. Segundo, uma grande fome que veio sobre a terra onde o jovem pródigo estava. E terceiro, o perdão de Deus, representado pelo pai do jovem ao filho extravagante. O direito de escolha é uma prerrogativa da liberdade. Escolher é preciso. Ao ser inteligente, lhe é reconhecido o direito de escolher. O conhecimento é um fator preponderante no momento da escolha. Os filósofos gregos, que valorizavam o conhecimento para esse propósito, aplicavam mais profundamente o valor do conhecimento quando usavam o aforismo: conhece-te a ti mesmo. Ao filho mais jovem faltou o conhecimento de si mesmo, o que o fez seguir a concupiscência dos olhos, a qual traz sérias consequências. Criado em um ambiente salutar de uma família com princípios diferentes dos princípios mundanos, onde só prevalecia o aproveitamento e a exploração dos incautos, ele se tornou presa fácil. Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Como quem observa o mundo pela janela do próprio interesse, o jovem o comparou com a monotonia da casa do seu pai. Isso despertou nele o desejo de novas experiências e oportunidades na vida. Na sua visão, deveria aproveitar as coisas do mundo incessantemente e a qualquer custo. Ávido por prazer, não antevia a possibilidade de tudo se tornar em um abismo de consequências danosas, como está escrito: porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Foi com esse conflito de interesse que o filho escolheu pedir a parte da sua herança, a qual deveria ser repartida somente após a morte do pai. A Bíblia é clara: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Poucos dias depois. Para quem alimenta desejos exacerbados, o prazer, para quem não se importa com a qualidade dos prazeres e de posse de dinheiro suficiente para custear a luxúria, regada a bebedeira e orgias, acompanhadas de amigos e meretrizes que são facilmente atraídos por jovens cheios de saúde e dinheiro, a decisão daquele jovem foi um sucesso. Sucesso, aliás, que deveria ser curtido bem distante da casa do pai e longe do seu irmão. Então, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou tudo, vivendo de maneira dissoluta. Como é do conhecimento dos experimentados na devassidão, o prazer do pecado é enganador e de pouca duração, se comparado com o alto preço a ser pago. Houve naquela terra uma grande fome. Quem planta vento, colhe tempestade. A lei do plantio e da colheita tem a sentença pré-estabelecida na palavra de Deus. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se lhe fará. Vale ressaltar que, de modo geral, quem semeia colhe muito mais do que planta. Não foi diferente com um jovem experiente, que em decisão precipitada saiu da casa do pai para adquirir experiências novas, e os agravantes logo chegaram. Começou a padecer. No Evangelho de Lucas está escrito que o filho mais jovem da parábola desperdiçou toda a sua fazenda vivendo de maneira dissoluta. Isto é, viver de forma descontrolada, desregrada, sem critérios e de maneira libertina ou devassa. Para Russell Norman Champlin, as necessidades que recaíram sobre o filho pródigo formam um quadro notável do engano, do pecado e da péssima busca pelos prazeres
passageiros do mundo. Presume-se que seja somado a todo esse quadro de desmoronamento de uma vida de prazer efêmero, acompanhado de amigos oportunistas, a hipocrisia que o jovem tinha que sustentar perante seus parceiros de dissolução, pois era apenas o começo do seu padecimento. Um dos cidadãos o mandou apacentar porcos. Para Jim Swaggart, os dois fatos ocorridos com o filho pródigo têm o seguinte sentido. Primeiro, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra. Isso quer dizer que, por motivo do patrão não estar disposto a ajudar, ele reduziu-se a mendigar. Segundo, o qual o enviou para seus campos a apacentar porcos. Isso representava a ocupação mais degradante que um judeu pudesse desempenhar. Aprende-se nessa parte da história que, mesmo que o amor de Deus esteja envolvendo a situação degradante de um pecador, pois caso contrário o teria fulminado, mesmo assim o trato será doloroso, chegando às vezes aos níveis baixíssimos que o pecado pode levá-lo com as suas consequências. Deus pode acolher o maior pecador arrependido, nivelando-se aos poucos. Napoleão Bonaparte disse certa vez: um exército marcha sobre o seu estômago. Ele sabia que entre humanos não existe nada tão aviltante quanto a fome. Foi um quadro de fome que o diabo tentou o homem Jesus, mostrando-lhe a transformação de pedras em pães como solução. Segundo Lucas, o filho pródigo desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. A fome é fator aviltante que desonra e humilha, ainda mais quando o faminto está a contemplar porcos ávidos por comida, alimentando-se de bolotas, tirando força da fraqueza. As perdas continuadas do filho pródigo, perdeu a herança do pai, foi abandonado pelos amigos oportunistas, ficou com o chiqueiro como espaço de vida comum com os porcos. Todas as circunstâncias agiam como fatores de esvaziamento do arrogante e devasso filho pródigo que pensava: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Pensando assim, seu ato seguinte foi quanto à decisão a ser tomada: a decisão do arrependimento. O objetivo da parábola é mostrar que, em havendo arrependimento e não apenas remorso ou tristeza pelas perdas, haverá desejo de encontro com Deus. Pontos para o verdadeiro arrependimento. Primeiro, reconhecimento consciente da real situação. Segundo, reconhecimento da qualidade amorosa e perdoadora do Pai. Terceiro, coragem e oportunidade para colocar o plano de voltar em ação. Quarto, humildade para procurar o Pai nas reais condições em que se encontra. Essas qualidades são notáveis no plano de reencontro do filho pródigo com o Pai. O reencontro com o Pai. A ação do filho pródigo para o reencontro com o Pai concluiu o conceito mais comum para o arrependimento. Ao sair, deixou a casa do pai e baixou a situação mais degradante possível, o lugar dos porcos. Ao voltar, deixa os porcos e retorna para o lugar de onde saiu, a casa do pai. O foco principal da parábola é o amor demonstrado pelo pai, porque primeiro, o filho foi visto pelo pai ainda longe, o qual correu ao seu encontro. Segundo, movido de íntima compaixão pelo filho, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Terceiro, providenciou roupas, sandálias e anel. Quarto, mandou preparar o bezerro cevado para a festa. Quinto, disse a todos: este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e a festa começou. Aprende-se através das consequências dos atos do jovem pródigo, que não se deve abrir mão de valores importantes para a formação moral e espiritual, em favor de aventuras, por mais que pareçam compensatórias. Existem princípios aos quais nos submetemos aqui, cujos resultados saltam para a vida eterna.
Pois bem, pessoal, quero agradecer por ter assistido até aqui esse breve comentário da lição de número 6. Também quero deixar o convite para você participar conosco da Escola Bíblica Dominical, das 9 às 11 horas, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, pastoreada pelo pastor Joel Moré. Estamos localizados na quadra 118 Lote A, ao lado do quartel do Corpo de Bombeiro de Santa Maria, Distrito Federal. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos.